Tratando de um tema infeliz, delicado, que aconteceu essa semana, que estamos reverberando essas falas infelizes do pastor André Valadão, que disse em um culto que, se pudesse, Deus mataria a população LGBTQIA+, e para os fiéis irem para cima. Como que você vê uma fala como essa, vindo de um líder religioso? Eu vou te falar assim, vindo de um homem. Eu fui criada na Igreja Batista. Uhum. E assim, eu tenho amigos ainda da Igreja Batista que são evangélicos. Não dá para generalizar, não dá para colocar tudo no mesmo saco. As falas desse homem são criminosas. Me espanta muito um líder religioso usar de uma comunidade, de uma população extremamente vulnerável, para se promover. Eu acho que ele não é o primeiro. Eu sou uma mulher vivida. Esses dias eu estava falando com o Romário no direct. Eu morei em Brasília, meus pais moram em Brasília. E teve várias situações. Conheço o Romário, conheço as filhas, a gente é amigo. Não é toda pessoa trans que tem um amigo homem, não é porque eu estou dando para ele, só para deixar claro isso. E esses dias eu mandei uma mensagem, falei assim, eu queria te agradecer por aqueles momentos que muitos dos seus amigos e pessoas tentaram me agredir e você ia para me defender. E ao mesmo tempo tem outros jogadores que criam histórias mirabolantes para poder tirar a parcela deles da atração por uma mulher trans. E eu falo uma mesma coisa quando um cara vem com um discurso homofóbico. Para mim, esse cara, ele deve no cartório. Porque um homem bem resolvido, uma pessoa bem resolvida, ela não vai agredir, ela não vai se incomodar com a sexualidade do outro. Jesus veio para salvar as putas, os leprosos, os doentes. Então, eu vou orar para André Valadão, porque é isso que Deus fala. Vamos orar para as almas perdidas, porque é um perdido e um criminoso. E vou orar também para que a justiça seja feita. Porque falas assim leva a nossa comunidade todos os dias à morte. A sua opinião deixa de ser opinião quando ela passa a matar o outro, a matar o direito de existir. E é isso que eu tenho para falar. Quanto mais vida melhor, para mim foi um grande sonho realizado, mas uma grande decepção pessoal. Eu passei por muito shame slut. Já ouviu falar desse termo? Uhum. Eu sempre... A minha confiança, ela veio muito de sair de casa muito cedo, por necessidade, por não ter apoio. E com isso, né, com viagens, passarela, vem a confiança. E eu sou uma mulher muito sensual naturalmente. Mas eu já fui traída. Então, eu respeito muito, assim. Eu tenho muitos amigos homens. Uhum. Brothers mesmo, assim. E chegar num lugar, ser perseguida, você entrar com um alvo e ser tirada só de bonita, isso é muito triste. Eu entendi, me fez questionar se eu estava ali pelo meu talento ou outras coisas, devido às coisas e os atravessamentos que eu passei e o silenciamento que eu passei, né? O anjo da morte era uma deusa que vinha enquanto mais vida melhor. O arco dramático da novela. Era a personagem principal porque era a sua personagem que escolhia o destino dos personagens, dos protagonistas da história, né? Exato. E ver esse movimento orquestrado para me silenciar, das coletivas, das entrevistas. Você não participou desses eventos da novela? Foi muito
foi muito injusto e muito doloroso para mim. Ficou com algum trauma da sua participação na novela? Eu acho que não, porque eu não levo desaforo para casa. Você resolveu tudo dentro do estúdio? Eu resolvi tudo lá. Não sei se alguém está traumatizado. Você aceitaria o convite para uma nova produção da Globo? Óbvio que sim, porque a gente está falando de uma multinacional que tem vários diretores, várias pessoas que não dá para generalizar. Não é porque tem uma maçã podre no saco que todas as outras são podres. Pode ser que 90% são podres, mas sempre existe quem salva. Recentemente fui convidado agora para um projeto super bacana, que é uma série. A gente está estudando. Fiz agora um projeto bem bacana com o Celton Mello, como dubladora. Mais uma vertente do seu talento. Mais uma vertente. Assim, eu sou muito exibida. Falei, minha voz não vai aparecer. Minha voz vai aparecer, mas eu não vou aparecer. Mas é isso, estou muito feliz. E você levou amigos de Quanto Mais Vida Melhor para sua vida? Sim. Sim. Assim, pessoas assim que eu amo de paixão. A Valentina, o Vladimir, o Matheus. Foi muito cruel para mim ouvir nos corredores que eu era oferecida, que as pessoas têm essa ilusão, né? Que eu tenho muitos amigos no mundo. E esse meu jeito moleca de ser, e ouvir que eu era oferecida, ou por eu estar mais próxima do Vlad ou do Matheus, que eram assim, tipo, me tratavam como filha ali dentro. E depois ouvir esses comentários, essa perseguição, para mim foi muito assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu estou vindo aqui fazer o meu trabalho. Que eu estudei, que me preparei para isso. Que eu estudei, me preparei para isso, e eu tenho que ouvir esses tipos de comentários, sabe? A partir do momento que eu me posicionei e falei assim, não, até aqui eu vou. A partir daquele momento eu vi na cara de certas pessoas que eu já não era parte daquela bolha. E maravilhoso que eu não faço parte, porque me embrulha o estômago. Me embrulha o estômago. Certas atitudes, porque às vezes assim, atitudes que vêm de quem tem o poder na mão. Sabe? Quem tem muitos privilégios. Eu fiz uma personagem muito emblemática, mas a tentativa de silenciamento, de me matar, de que eu perpetue na morte, ela foi muito grande. Mas essa tentativa ela é falha, porque eu posso cair, como muitas vezes na minha vida eu caí. Me vi sozinha, mas eu me levanto. E levanta mais forte. Cada vez que eu me levanto mais forte. Um ator que se recusou a gravar uma cena de beijo com você. É muito louco isso. Porque muita gente veio me falar assim, gente, não é o Vlad, não é o Matheus. Eu tive cena de beijo com os dois, extremamente profissional. Atores assim que eu aprendi muito. Foi assim um terceiro ator que não cagava nem fedia. Não tinha importância que não ali, tinha né? importância. E para mim aquilo ali foi de um desrespeito muito grande. E eu acho que esse tipo de ator, esse tipo de pessoas que se propõem a fazer isso, não entende o valor da arte, sabe? Porque é a marginalização sistêmica, mais uma vez. Porque a arte, ela transpassa isso. Dentro de casa, com o seu pai, com a sua mãe, sempre foi tranquilo quando você disse para eles da sua orientação sexual? Foi tranquilíssimo? Não. Pra minha mãe sempre soube, né? Mas mãe é mãe, né, Mãe cara? sempre sente, Mãe sente, né? mãe Ela fala, sente. tipo, não, mas sempre sente. Com meu pai foi babado, porque ele sempre foi muito homofóbico. Muito, tipo assim, absurdamente. Então, eu lembro que no tempo eu tinha um cabelinho. Aí eu jogava meu cabelinho, ele era bem grandão. Aí eu fazia prancha. Toda vinda de ir pra escola eu fazia uma prancha. Aí ele olhava, eita, viado, véi. Aí ficava falando essas coisas assim. Falava que tinha vergonha de ter colocado o nome dele no meu. Umas coisas bem pesadas. E isso eu tinha o quê? 13, 14 anos.
Eu, tipo, adolescente, escutando isso. Aí, foi passando. Foi quando eu comecei a trabalhar na internet. Aí ele ficou mais puta ainda. Porque, tipo, tinha mais gente vendo. Então, na mente dele, eu era como se fosse uma vergonha na cidade, entendeu? Tipo, eu era a bichinha e ele tinha vergonha. Daí, teve um dia que eu fui fazer minha primeira entrevista, né? Lá em Fortaleza. Aí eu falei assim, ó, pai, a gente não se falava muito. A gente não tinha uma comunicação, tinha mais com a minha mãe. Aí eu falei assim, ó, pai, fiz uma entrevista, eu quero que o senhor assista. A gente deixou ele na sala sozinho e a gente assistiu na cozinha. Depois desse dia, que eu acho que deu, tipo assim, um start na mente dele. Tipo, boom. É tipo, ou aceita ou aceita. Porque ele poderia me bater, me botar de castigo, fazer uma ruma de coisa que eu ia continuar desse jeito. Não ia dar em nada. Aí depois desse dia, que ele percebeu, tipo assim... Caralho, eu tenho que aceitar, é o meu filho. Aí depois desse dia, nunca mais. E isso daí também acabou te transformando num humorista. Você conseguiu Isso. levar isso também. Foi me deixando mais forte. Mais forte. Mais forte. O que poderia ser uma tragédia, um drama, Sim. você transformou totalmente. Você fez assim, não, eu não quero isso pra minha vida. E, Isso, pá, e boom, deu uma mudada. e deu aquela virada. E hoje, como é que ele vê? Porque eu até anotado aqui, eles anotaram o número de pessoas que te seguem. Sim, 3 milhões e 100 só no TikTok. sim. E no Instagram, quase 2 milhões. O que é isso pro senhor Francisco? Pois é. Eu acho que ele vê hoje em dia, tipo, ele vê agora, ele ri, ele me assiste, né? Ele vê meu dia inteiro. Nunca na minha vida que eu ia pensar, o meu pai, aquele cara que, tipo, me rejeitava, tava ali me assistindo todo dia. Às vezes ele liga, ele fala, ó, eu viu isso aqui. Aí eu, nossa, que massa. E, tipo assim, eu não gosto de aparecer, tipo, oi, meus amores, boa tarde. Não, eu gosto de fazer uma coisa diferente, botar uma fantasia, fazer um aniversário zoando a minha mãe. Tipo, a minha mãe foi corna. Eu fiz um aniversário pra ela de corna. Botei corna, um monte de balão. Ela ficou puta, mas, né, faz parte, né? Tipo assim, eu pego, tipo, eu passo por alguma coisa, tipo, a minha irmã, a minha mãe passa por alguma coisa muito, tipo assim, pesada. Aí eu, vamos levar pro humor? Aí a gente leva e quando vai ver, dá um boom, a galera gosta. Sim, mas ela não ficou brava na hora? A sua Não. mãe? Sua mãe levou numa boa, assim? Levando uma boa. Mas seus pais são casados ainda não mais? Não, foi babado, teve um babado de traição, não sei se você viu. Meu pai traiu minha mãe, gravei tudo, postei, foi babado. Foi, minha filha. Você foi lá na hora e viu? Pegou Foi. no flagra? Eu clonei o WhatsApp dele. Mas você já estava desconfiado? Ela tava já. Ela só queria ter a certeza. Aí pediu tua ajuda? Aí pediu minha ajuda. Aí eu peguei o celular dele. Sabe aquela senha de Android que faz assim, sabe? Sei. Eu assoprei assim. E eu vi o dedinho dele. Aí foi quando eu descobri a senha. Consegui descobrir a senha. Bem, se açaí. Aí eu descobri a senha Cara, dele. CSI real! Foi. Eu nunca E vi foi- isso na minha vida! Quando eu lembrei assim, gente, o CSI, vou fazer. Quando eu fiz, eu descobri na hora. Aí clonei o WhatsApp dele. Aí vi as conversas com a bicha. Tudo. Aí a gente viu tudo, áudio, foto, a gente viu tudo. Onde encontrava. Aí no outro dia, Vocês foram lá. a gente foi lá na minha antiga casa, que eu morava em Fortaleza. Tá. Aí foi eu falei assim, ó, mãe, a senhora tem que ser bem segura. Eu não vou falar nada, você que tem que dar o fecho. Aí ela foi, aí eu só fui gravando assim, ó, bem quietinha. E ela foi acabando com ele. Ela esbagaçou, ela ouviu tudo. E ele, mentira, tu tá mentindo. Ela já viu tudo. Não adianta. Ela já tinha tudo, tinha foto da menina. Ela foi muito, caralho. Ela fez assim, olha, porque ela tinha dito pra ele que ia embora. A gente tava em Fortaleza e ela falou que ia voltar pra cá, pra São Paulo. Na mente dele, ela tinha ido embora. Aí ela disse bem assim, aí ele falou assim, tu não foi embora não? Aí ele, não, fui embora não, porque eu fui na casa de uma amiga minha. Aí quando ela vira o celular, mostra a foto da bicha que ele tava ficando. Ele quis morrer na hora, bicho. Sério? Foi babado. Bom, aí óbvio, ela se separou dele a partir daquele dia. Pô, se separou, aí tá lá, tipo, ele vive a vida dele em Fortaleza e a gente vive a nossa aqui. E pra vocês, filhos? Pois Como é, que foi isso? Porque foi babado, né? pra vocês, filhos, também foi complicado. Foi, tipo assim, a gente entende muito o lado dela, né, o que aconteceu, mas, tipo assim, é o meu pai, né? Meu pai me criou, tipo assim, eu não deixo ele de lado, tipo, meu pai não existe. Por causa disso, eu falo com ele, a gente conversa com ele, se comunica com ele. Só não tem
só não tem aquela mesma relação, sabe? Entre ela e ele. Tipo, de casado, de namorar, fazer essas coisas. Não tem. Mas, tipo, a gente conversa sobre tudo. Tá, tipo, a nossa relação tá bem tranquila. E aí você se aproximou muito mais da sua mãe, depois disso. Você sempre foi grudadinho, sempre, né? Sempre. Dá pra ver. Muito, muito, muito. Aí depois disso, mais ainda. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser nordestino aqui? Nossa, demais. Muito? Muito. Pelo jeito que a gente fala, pelo jeito que a gente se veste. Tipo assim, foi semana passada? Minha irmã e minha mãe foram no salão, tipo, e mediram ela assim, dos pés à cabeça. Julgaram ela só por causa pela roupa e pela forma que elas falavam. Aí, tipo, não atenderam, não foi vocês? Não atenderam. Não atendeu? Tipo assim, atenderam, mas não atenderam como era pra atender, sabe? Pra conquistar o cliente, elas não fizeram isso. Aí elas saíram e foram pra outro salão. E esse salão que vocês foram, era um salão renomado? É um salão que... simples, comum. Ah. Mas assim que você entrou, deu desse... E vocês nunca tinham ido, pelo visto? Não. Foi indicação? Não, a gente foi aleatoriamente. Ah. E aí vocês, no mesmo dia, foram em algum outro? Fomos muito bem recepcionistas em outro. Olha lá. Foi bem recepcionado em outro babado. E o outro foi indicação ou não? Não, a gente foi aleatoriamente. Aleatório também. Olha só. É essa vibe. E você também teve esse tipo de problema? O meu é mais com o jeito que eu falo. Mais com o jeito de falar? É, com o sotaque de lá. Tem gente que gosta, que fala que acha engraçado. Nossa, que legal. Tipo assim, quando eu abro minha boca, já fala, tu é de onde? Sou de Fortaleza. Nossa, que massa. Mas tem outros que já fica tipo, ixi. Eu adoro. Eu só, às vezes, falo assim, dá pra falar um pouquinho mais devagar pra eu tentar entender? Nossa, a gente fala muito rápido. É muito... Não é? E a gente não Eu percebe. amo. Mas é natural. É. O Real. baiano é mais lento, mas também tem uns que quando você pega, ele engata uma quarta e vai. E aí vai. você fala... E Aí vai você fala, reto. oi, pera, calma, volta, porque existe muita gíria e muitas palavras que são do Que próprio são local. de lá, Dialetos. Isso, e a gente é muito assim. A gente fala coisa e o povo fala, o que é? Tu tá falando? Aí eu tenho que dizer o que é que eu falei, o significado daquilo. E quando você leva esses fãs, assim, essas pessoas que você se aproxima, já teve algum, porque é perigoso isso, É, babado. já teve algum que extravasou, que você teve que falar, opa, pera que ele tá começando a misturar as estações, ou tá, digamos assim, me perseguindo? Eu já tive algumas famosas que me relataram isso. Teve uma vez, lembra da Anne? Ela chegou lá em casa falando que era minha fã e tal. Aí eu, nossa, bicha, que legal, sobe aqui. Aí ela subiu. Aí ela falou que tava passando por uns negócios em casa e que não podia ir pra casa. Perguntou se podia dormir lá em casa. Juro que eu tinha conhecido ela 2 horas, né? 2 horas. Aí eu, tá bom. Aí ela dormiu o primeiro dia. Aí ela dormiu o segundo dia, terceiro, quarto. No quinto, ela já tava lá em casa, usando as roupas da minha irmã. Tipo, bem tranquila. Aí acho que foi ela e a minha mãe que chamou a atenção, tipo... Oxe, o que é que ela quer aqui? O Neném, que é o apelido dele em casa. Ela é uma fã, ela quer um abrigo, o que é que ela quer? Abrigo. Aí a minha mãe e a minha irmã ficou tipo assim, você tem que fazer alguma coisa. Aí foi quando eu falei, bicha, você tem que ir embora e tal, que isso aqui não tá dando certo. Ela passou 5 dias lá em casa, comendo, dormindo, tomando banho. Você não achou estranho, por exemplo, ela não teve nenhum contato com a família, ela não mandava mensagem, mãe não mandava mensagem pra saber onde ela tava? Isso não te chamou a atenção também? Não. E não é a primeira vez que eu fiz isso. Lembra da Nicole também? Já botei... Nossa, essa Nicole passou uns 3, 4 dias também dormindo lá em casa. Que também foi do mesmo jeito. Que chegou lá em casa, eu sou teu fã, sobe aqui. Aí ela falou um negócio, tava passando em casa. Menino, isso é perigoso. Qualquer um chega lá e fala assim, oi, vou chegar lá no seu apartamento também e vou falar, oi, deixa eu dormir tudo aqui. bem, deixa eu dormir aqui, eu sou sua fã, te entrevistei lá no FamaCast, a louca. Mas juro. Real. Nossa, que loucura. Mas, tipo assim, na minha mente eu não via maldade. Aí quem me dava. Mas você é, assim. Quem me dava toque era ela e a minha mãe. Falava, pelo amor de Deus, oxe, sua casa. E agora isso acabou. É. Isso daí vocês meio que. Você já cortou o mal pela raiz. Isso. É tipo isso, eu amo. E aí. É isso, assim, eu nunca falei mal deles, porque assim, toda empresa tem problema, toda empresa tem defeito, mas eu conto a minha história. E aí onde eu vou entrar numa questão polêmica aqui, já que é onde a gente tá no TV Fama. Gosta sim. Todo comediante, as pessoas perguntam pra ele, qual é o limite do humor?
Na E minha, qual é o limite do humor? na minha opinião, o humor não tem que ter limite. E eu vou explicar o porquê. Eu Explique. acredito que o humor, ele tá em constante evolução junto com a nossa sociedade. Uhum. Óbvio, né? As piadas que faziam em 1970, né? Tipo A gente assim, não pode comparar o Didi com o Cacete Planeta, com o stand-up, com Porta dos Fundos, né? Isso. Com todos esses diferentes Eu, maneiras de fazer eu humor. acredito que o humor está em constante evolução, né? Porque a gente vai mudando, a sociedade vai mudando, e assim, cabe ao comediante, enquanto indivíduo, revisitar e adaptar as suas questões, aquilo que ele acredita. Ah, mas Edmar, o comediante X falou besteira, tem um monte de gente que fala merda, mas assim, cada cabeça a sua sentença. E assim, analisando o humor por trás, lá atrás, na Grécia Antiga, os menos favorecidos, os peões iguais a gente, assim, Os operadores de telemarketing da Grécia. isso. Eles usavam o humor para bater, para lutar contra, né, o governo, né, que naquela época não era governo, não era democracia, né, era monarquia. Eles usavam para lutar por melhores condições de trabalho. E é esse humor que eu acredito. Porque assim, né, se o humor tivesse limite, se as pessoas falam assim, o humor tem limite, eu não estaria passando o que eu estou passando, de eu nunca ter falado o nome desta empresa e essa empresa está louca para me processar, por mais que eu nunca falei mal deles. Mas é isso, respondi essa questão polêmica. Olha. O humor não tem limite e tá tudo certo. Aí se vocês falarem assim, mas comediante X fez piada disso, 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 disso. É como o exemplo que eu acabei de dar. Do mesmo jeito que a gente vai num médico, o médico não olha na nossa cara, eu acho injusto generalizar uma classe toda, porque tem um monte de comediante que faz humor muito legal, que aborda pautas super interessantes. Tem gente no stand-up, comediantes gays que lutam em prol do preconceito que se tem contra soropositivos, né, indetectáveis, eu já vi muito isso. Comediantes pretos que levantam a bandeira contra o racismo, e aí eu acho muito difícil quando Usa as essa pessoas... forma, o humor, pra atingir a massa, né? Pra Isso. atingir mais gente, e é uma maneira de reivindicar e a mensagem ser mais bem passada, né? Pro Isso, público através do humor. Eu faço isso com o meio corporativo. Eu faço piadas sobre o meio corporativo, porque todo mundo já sofreu numa empresa, todo mundo já teve um colega mau caráter, todo mundo já comeu pão que o diabo amassou dentro de uma corporação. E eu passei a ter vários problemas, no sentido das pessoas misturarem, né? Como eu falei, né? Mandarem o meu material de comediante, sendo que eu nunca citei empresa nenhuma. Eu falo, feriado, sexta-feira é feriado, eu não quero trabalhar. Eu não tô falando de uma empresa comum, né? Houve um episódio onde pegaram meu conteúdo, mandaram pro RH de uma empresa que eu trabalhei, um e-mail de 60 parágrafos pedindo a minha cabeça. E aí, tomei uma bota, né? Mas enfim. Foi demitido? Fui, é o Por preço. justa causa? Não, por justa causa não, porque eu não tenho empresário, mas eu tenho advogada brafíssima, como diria Eu estou Nicole de férias, Balls. mas os meus caracterizado de atendente de telemarketing, porque pesquisando sobre a sua história, você começou como atendente de telemarketing. Foram 11 anos trabalhando com Como você telemarketing. aguentou 11 anos? Ai, sobrevivência, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, precisa de dinheiro para sobreviver, para se manter. E eu devo muito ao público do telemarketing, que é um público que me segue, que me acompanha até hoje. Sempre que eu posso, eu falo sobre as dores deles, eu falo sobre o que eles passam, eu levanto essa bandeira, porque acho que todo mundo que trabalha com atendimento a clientes sofre, né? Não só o telemarketing, mas pessoas que trabalham em shopping, pessoas que trabalham em mercado. Porque o Brasil Lidar tem... com o público, né? Isso, porque infelizmente o Brasil tem uma cultura de que o cliente sempre tem razão. E não o cliente tem razão ou não? Não sempre, em 90% dos casos não, porque as pessoas ligam na base do grito, acho que as coisas têm que ser resolvidas na base do Sabe grito. com quem você tá falando? Eu já ouvi tanto isso, né, quando eu trabalhava... E qual era a sua resposta padrão? Deixa eu aproveitar e te servir água e peço aqui seu gente... copo. Minha resposta padrão era, tipo, ouvir porque a gente não pode responder. O operador de telemarketing não pode responder ofensas, desaforos de clientes. Porque a ligação está sendo gravada. Isso, né, a gente corre o risco de ser demitido. Então, quem for ligar numa central de atendimento, vocês aí de casa, não maltrate o atendente, porque a culpa não é nossa. Ele já A tá culpa- sofrendo lá do outro A culpa lado. é da empresa. E aí, tipo assim, né? Eu nunca quis ser artista, eu nunca quis ser comediante. Mas também nunca quis ser atendente de telemarketing. Tipo isso. E muita gente da periferia, né, que vem da periferia, né, eu nasci e cresci em Francisco Morato, e eu até fiz uma brincadeira esses dias do tipo assim, né, a Anitta foi a primeira brasileira a ir lá no Grammy. Eu sou o primeiro moratense a vir dar uma entrevista pro TV Fama, então Tá é a vendo? mesma sensação. Temos alguma coisa em comum com a diva pop. E aí, tipo assim, eu nunca quis ser artista. E eu trabalhava numa empresa muito conhecida, trabalhei numa empresa muito conhecida que eu não posso falar o nome, né? Depois você me fala em off. Depois eu conto Escreve pra no ele em off. papelzinho. E dentro dessa empresa, como ele já acabou de comentar aqui, né? Os operadores, eles sofrem muito.
E dentro dessa empresa eu sofri assédio moral, de A a Z, por parte dos clientes, dos corretores, de todo mundo lá. Você apanha de todo lado, né? Tem que cumprir meta, tem que bater o padrão, manter o padrão de qualidade, manter as metas de venda, de cobrança, né? É sempre... Ninguém tá esperando receber uma ligação do telemarketing, né? Muitas Isso. vezes é uma ligação indesejada. E eu era receptivo, então eu não fazia, eu recebia Ah. ligações. Eu prestava suporte para um sistema que a empresa falava assim: investimos bilhões em melhorias no sistema, o sistema dava problema todo dia, Caía. o sistema não funcionava e a gente falava assim: estamos resolvendo o seu problema, aguarde 48 horas úteis. E mentira! Você ficava assim, ó, batendo o dedo assim quando tava lá lixando a unha. Não. Colocava o cliente de espera, porque olha, eu já sofri com telemarketing, eu vou aproveitar aqui e descontar todo o meu ódio, porque eu tô vendo um atendente de telemarketing pessoal. Olha que eu vou militar, hein, Carol com K. Não, mas assim, as pessoas têm essa cultura, né, de que tipo, eu ligo pra falar mal do call center, operador, telemarketing me tratou mal. Sim, existe essas pessoas, existe. Não né? era você. Né, não era eu. 10 atendimento nota 11. Eu tinha aquelas estrelinhas, Olha, aqueles botões, assim. Tipo escoteiro, né? Que vai tendo tipo os isso. botões. E é da mesma forma quando você vai ao médico e o médico te trata mal. O médico não olha nem na sua cara. É a mesma situação. Só que a diferença é que o médico ganha muito bem pra isso, o operador telemarketing não ganha bem pra isso. E aí a minha história com o humor, ela começa quando eu trabalhava numa empresa muito conhecida e eu fui prestar um processo seletivo, não passei no processo seletivo e o RH deu uma desculpa clichê do tipo, você não está preparado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não precisa de preparação pra estar aqui. Então, só que aí a analista de recrutamento, ela ligou no meu celular e ela falou o seguinte, a própria analista, olha o babado, ela ligou e ela falou de que eu não tava, ela via no meu currículo que eu tinha perfil, tinha aptidão pra vaga, mas de que infelizmente eu não poderia seguir no processo por conta de homofobia. Ela não falou que foi homofobia, porque Entendi. para nós gays a homofobia ela é muito subjetiva, mas ela ligou no meu celular e deu a entender de que eu não saía daquela situação, eu não conseguia subir de cargo nessa empresa por conta da homofobia. E aí foi quando eu fiquei desolada, arrasada, chorando em posição fetal ao som de RBD. Ouvindo o seu diva pop. Exatamente, ouvindo Salva-me da Anaí. E eu descobri que, tipo assim, saindo da empresa desolada, eu vi lá aulas pra teatro. E aí foi aonde eu fui. E foi a fada madrinha. Ouviu o chamado. Exatamente. E aí eu sigo fazendo esse trabalho para os operadores e ainda... Eu fiquei nessa empresa durante muitos anos. Depois desse episódio de homofobia, eu continuei trabalhando lá, porque eu não podia pedir demissão, porque eu precisava do dinheiro para sobreviver. E ainda assim eu continuei fazendo humor, sofria muita perseguição por eles enquanto funcionário. As pessoas da empresa pegavam os meus conteúdos, mandavam para a diretoria da empresa pedindo a minha cabeça, sendo que eu nunca falei em qual empresa. Como com a diva pop. E aí, tipo assim, eu nunca quis ser artista. E eu trabalhava numa empresa muito conhecida, trabalhei numa empresa muito conhecida que eu não posso falar o nome, né? Depois você me fala em off. Depois eu conto Escreve pra no ele em off. papelzinho. E dentro dessa empresa, como ele já acabou de comentar aqui, né? Os operadores, eles sofrem muito. E dentro dessa empresa eu sofri assédio moral, de A a Z, por parte dos clientes, dos corretores, de todo mundo lá. Você apanha de todo lado, né? Tem que cumprir meta, tem que bater o padrão, manter o padrão de qualidade, manter as metas de venda, de cobrança, né? É sempre... Ninguém tá esperando receber uma ligação do telemarketing, né? Isso. Muitas vezes é uma ligação indesejada. E eu era receptivo, então eu não fazia, eu recebia Ah. ligações. Eu prestava suporte para um sistema que a empresa falava assim: investimos bilhões em melhorias no sistema, o sistema dava problema todo Caía. dia, o sistema não funcionava e a gente falava assim: estamos resolvendo o seu problema, aguarde 48 horas úteis. E mentira! Você ficava assim, ó, batendo o dedo assim quando tava lá lixando a unha. Não. Colocava o cliente de espera, porque olha, eu já sofri com telemarketing, eu vou aproveitar aqui e descontar todo o meu ódio, porque eu tô vendo um atendente de telemarketing pessoal. Olha que eu vou militar, hein, Carol com K. Não, mas assim, as pessoas têm essa cultura, né, de que tipo, eu ligo pra falar mal do call center, operador, telemarketing me tratou mal. Sim, existe essas pessoas, existe. Não né? era você. Né, não era eu. 10 atendimento nota 11. Eu tinha aquelas estrelinhas, Olha, aqueles botões, assim. Tipo escoteiro, né? Que vai tendo tipo os isso. botões. E é da mesma forma quando você vai ao médico e o médico te trata mal. O médico não olha nem na sua cara. É a mesma situação. Só que a diferença é que o médico ganha muito bem pra isso, o operador telemarketing não ganha bem pra isso. E aí a minha história com o humor, ela começa quando eu trabalhava numa empresa muito conhecida e eu fui prestar um processo seletivo, não passei no processo seletivo e o RH deu uma desculpa clichê do tipo, você não está preparado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não precisa de preparação pra estar aqui. Então, só que aí a analista de recrutamento, ela ligou no meu celular e ela falou o seguinte, a própria analista, olha o babado, ela ligou e ela falou de que eu não tava, ela via no meu currículo que eu tinha perfil, tinha aptidão pra vaga, mas de que
infelizmente, eu não poderia seguir no processo por conta de homofobia. Ela não falou que foi homofobia, porque Entendi. para nós gays a homofobia ela é muito subjetiva. Mas ela ligou no meu celular e deu a entender de que eu não saía daquela situação, eu não conseguia subir de cargo nessa empresa por conta da homofobia. E aí foi quando eu fiquei desolada, arrasada, chorando em posição fetal ao som de RBD. Ouvindo o seu Diva Pop. Exatamente, ouvindo Salve. Em algum momento da sua carreira, você pensou em desistir por todas essas dificuldades que você já teve que enfrentar? Eu acho que em um momento só eu pensei e falei assim, eu acho que eu tenho que repensar. Porque a vida de atriz é uma vida muito difícil. Você depende, assim, se você não se produz, e você se produzir é uma coisa difícil, você depende de ofertas de trabalho. E nem sempre você vai ter. Ou então você nem sempre vai ter a melhor oportunidade. E está tudo certo, porque é isso, você nem sempre vai poder ser a protagonista, né? Aliás, na maioria das vezes você não é protagonista. E uma novela, ou um trabalho, um filme, não é feito só de protagonismo. Você precisa dos outros personagens. Mas você está sempre dependendo de trabalho, você está sempre dependendo de boas oportunidades. E é uma vida muito difícil, porque eu sou de uma época que quando eu não lembro assim de um momento da minha vida que eu tenha escolhido ser atriz. Eu já sabia o que eu queria ser desde criança. Agora, hoje em dia, você vê muitas pessoas falando, eu vou ser ator, eu vou ser atriz. Não com aquela paixão pela profissão. Pelo engajamento nas redes sociais, né? Eu até digo que é o contrário, né? O engajamento, às vezes, te ajuda a ser isso. Mas, às vezes, você vê que as pessoas têm mais facilidade do que outras em conseguir trabalho. E aí, você para e você pensa, poxa, será que eu quero sofrer tanto? Porque é sofrido. É sofrido você conseguir trabalhos como atores. Eu não estou falando só Simone, eu acho que isso é geral. Até para atores conhecidos hoje, não está fácil o mercado, porque tem muita oferta. Né? Tem muitos produtos, mas também tem muita oferta de mão de obra, de talento no mercado hoje. E quando você falou de Sétimo Guardião, você viveu o auge, eu acho, imagino, quando recebeu o convite para participar de uma novela do Agnaldo Silva em horário nobre, e viveu um drama particular nos bastidores que você não expôs para a equipe. Como foi tudo isso? Estar no ar na novela, um trabalho de Agnaldo Silva, Rede Globo, e vivendo uma questão particular muito séria que você não expôs para a equipe, segurou isso e levou junto até o final do último capítulo. Então, eu vou tentar esclarecer isso aqui. É assim, o Agnaldo me chamou para fazer o Sétimo Guardião e 2 dias depois eu fui diagnosticada com câncer de mama. E assim, imagina você fazer uma novela do Agnaldo Silva, dirigida pelo Rogério Gomes, na Rede Globo, no horário nobre. E que depois a gente vai saber que era a última novela dele, né, infelizmente. Não, se Deus quiser, não vai ser a última, não. Vamos ver, né? Para que ele volte em breve. Mas assim, você fala, poxa, é o sonho de qualquer ator, né? E aí, fui diagnosticada 2 dias depois, a novela começava a gravar só mais para o final do ano, eu tinha 6 meses aí. Eu liguei para o meu médico e falei, olha, eu tenho 6 meses para ficar boa. E de formação, eu sou médica também. Não exerço a medicina. E também não foi uma escolha minha, porque a vida inteira, desde os 7 anos, eu faço teatro. E o meu pai queria muito que eu fosse médica, e eu sempre fui uma filha muito dedicada e sempre correspondi às expectativas do meu pai. Estudei medicina. Então, eu sabia mais ou menos a gravidade daquilo e falei para o médico, tenho 6 meses para ficar boa. Fizemos o tratamento, fiz a cirurgia, comecei a radioterapia, começamos a gravar. E eu pensei, gente, se eu falar, eles vão tentar me poupar. Então, não foi que eu escondi ou que eu fiquei com medo de me mandarem embora, porque a Rede Globo sempre foi uma casa maravilhosa para mim, sempre me proporcionou muitas coisas, e não só para mim, mas para muitos atores, né? E eles são muito generosos e muito cuidadosos com a gente. Então, quando eu recebi essa notícia, eu tentei não falar nada, e não falei só no final, porque eu tinha medo deles quererem me poupar. E falaram assim, vamos fazer a próxima? E eu não queria fazer a próxima, eu queria fazer aquela, e eu não queria perder a oportunidade. Então, assim, no começo foi difícil, porque eu estava fazendo ainda o final da minha radioterapia, e a rádio tem algumas coisas que machucam, queima a pele, e eu não queria que ninguém soubesse. Depois eu comecei uma
quimioterapia, que é uma hormonioterapia, que, né, para você não ter hormônios e diminuir a chance de recidiva do câncer. E, assim, tem os efeitos colaterais, mas eu nunca tive grandes efeitos colaterais. Os que eu tinha, eu conseguia controlar. Só que, no final, eu tive a necessidade de agradecer ao Aguinaldo e ao Papinha, porque aquele trabalho me ajudou muito. Porque quando eu recebi a notícia, assim, ok, eu tenho, claro, você fica abalado, a ficha não cai no começo. O câncer de mama, muitas vezes, ele tem características genéticas que não tinha ainda ninguém na minha família que tinha. Então, você demora um pouco para assimilar tudo aquilo que está acontecendo. Só que eu tinha a novela das 9 que eu sempre quis fazer, com o autor, como Aguinaldo Silva, com o diretor, que era o Papinha. Então, eu falei, eu não quero perder essa oportunidade. Então, não é que eu tenha escondido ou mentido, não. Eu simplesmente omiti, porque eu tinha medo deles terem um cuidado comigo, entendeu? Porque eles sempre foram muito zelosos. E daí, na última semana, eu contei para o Aguinaldo e para o Papinha. E qual foi a reação deles quando souberam? Bom, o Aguinaldo ficou surpreso, Eu lembro que eu contei isso para ele ficou muito surpreso. E o Papinha falou assim para mim, você é doente aqui, imagina. Eu falei, bom, ator, quando tá trabalhando, está sempre feliz. Então, a gente não tem... claro, é uma doença, a gente está falando de um câncer, não é uma coisa, não é uma bobagem. Mas foi tudo... Eu acho que o trabalho e você estar feliz fazendo aquilo que você faz te proporciona estar num estado que você não fica mal, você não se deixa cair com aquilo, porque você está fazendo aquilo que você gosta. E eu digo isso como pessoa e como médico. Eu acho que quando a gente tem um problema, uma doença muito grave, se você está com a cabeça ocupada, te ajuda muito. E o Sétimo Guardião, essa novela me ajudou muito nesse sentido. As atrizes, elas sofrem muito com a idade, que os papéis vão diminuindo com o passar da idade. Então, tem mais protagonistas, mulheres bonitas, em papéis mais sensuais, do que mães. Então, para elas, quando vai chegando a uma certa idade, a Galisteu falou recentemente em uma entrevista para a Coraza, junto com a Cláudia Raia, que bateu essa coisa da idade e essa preocupação pelos papéis. Você já teve essa preocupação em algum momento da sua carreira? Claro, eu acho que todas nós, nessa faixa etária que eu tenho, eu vi outro dia a Flávia Alessandra também começou um movimento falando, né, que não tem protagonistas na nossa faixa etária dos 40. Então, e eu concordo, precisamos ter mais isso, porque a vida hoje está assim, né? Talvez antigamente a mocinha fosse mais jovem, e hoje não, hoje você pode fazer uma heroína, você pode fazer uma protagonista nessa faixa etária. Então eu acho que precisamos sim ter, e eu sinto falta. O que você acha que falta para as casas de espetáculo, para os grandes teatros estarem com um público maior? O interesse do público, porque nós temos excelentes espetáculos da Broadway, da Europa, e brasileiros, assim, temos muitos talentos nacionais, com né? pessoas maravilhosas, atores incríveis fazendo. E eu acho que o que falta é isso vir da nossa educação, da gente incorporar isso na nossa educação, da gente e também da melhora de qualidade de vida, assim, dos valores que o brasileiro tem, né? Quando você pensa num salário mínimo, a pessoa que ganha um salário mínimo, para ela ir ao teatro no mês, quanto que ela vai gastar? Quanto porcentagem que custa do salário dela. E ela tem contas para pagar, né? Então você fala, poxa, vai com o namorado ou com a namorada. Aí são 2 ingressos. Aí você coloca um jantarzinho depois. Quando você vê se a pessoa ganha um salário mínimo, como é que ela paga as contas? Então, e você fala, o teatro é caro? Não, o teatro não é caro. Né? E mesmo porque você consegue viabilizar isso hoje em dia você tem sites com descontos, plataformas com descontos de teatro. É a vida do brasileiro que precisa melhorar em muitos sentidos.